Pedro não poupou o verbo. Na saída do campo ele cobrou veemente a diretoria e assumiu que estava numa situação ruim, numa semana ruim, mas ele cobrou o membro da diretoria para que ele assumisse o seu erro. Pedro soltou o verbo após a partida do Flamengo na beira de campo e Felipe Luiz também deu algumas falas interessantes na entrevista coletiva. Vou trazer essas informações para vocês, mas antes de tudo, enquanto toca a vinheta do canal aqui, se inscreve para você não perder nada do Mengão e taca o dedo no like para ajudar o trabalho. Isso aí, Nação Rubro-Negra. Felipe Luiz e Pedro falaram após o jogo, então acompanha comigo agora. Fala de Pedro e depois algumas de Felipe Luiz e vai deixando sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante. Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje. Um momento importante para mim, individualmente falando. Agradecer os companheiros, a torcida também. Essa vitória, sem dúvida, não é só minha porque eu fiz gol, mas sim de todo mundo, de todo o coletivo. Mas foi uma semana bem diferente, bem turbulenta para mim. Como eu falei no que eu postei, é a oportunidade que eu estou tendo agora de falar também, não quero mais falar sobre isso também. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, né, após um episódio que mexeu comigo, né, um vazamento onde me expôs da minha pessoa, onde não teve, né, eu acho que um respeito, né, por tudo que eu fiz aqui dentro nesses 5 anos. E sem dúvida nenhuma, essa postagem de um membro da diretoria, ela mexeu com o meu emocional. Eu reconheço que, como eu falei, eu tive uma semana de treinamento bem abaixo. E isso como pessoa também, eu aprendo que eu não preciso levar isso para casa. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento. Mas isso aí eu acredito que não precisava, né, me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado, né, de uma maneira interna, né, o que é feito internamente, eu acho que se trata internamente também. Eu acho que foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o acolhimento dos companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que eu não devo levar, né, não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração, mas como nas outras vezes também, né, eu sempre me levantei, toda vez que eu visto essa camisa, é uma alegria imensa. Eu me sinto aqui em casa também, como um torcedor, como um jogador. Eu sempre dei minha vida, né, pelo Flamengo, e cada oportunidade que eu tenho de entrar em campo, eu entro com muito amor, com muita garra. E dessa mesma maneira que eu estou reconhecendo que eu tive uma semana abaixo, eu espero que quem me feriu, né, esse membro da diretoria também, deveria reconhecer o erro, né, mas como eu disse, né, eu não quero mais falar sobre isso. Isso aí para mim já passou, né? Hoje, graças a Deus, foi uma resposta como eu sempre faço dentro de campo. Nesses 5 anos eu nunca vim expor ninguém, pelo contrário, sempre dei minha vida, sempre dei a volta por cima de cada momento difícil que eu passei aqui. E acredito que todo jogador, né, tem um momento difícil na carreira. Então eu fico feliz por esse gol, agradecer ao carinho de todos e agradecer a Deus, né, que eu creio num Deus que é um Deus de justiça, um Deus que sempre esteve comigo, né, renovando minhas forças, renovando minha alegria interna, e nada disso me afetou. Depois desse episódio, né, eu coloquei a cabeça no lugar, eu vi que precisava melhorar, e hoje foi uma resposta que graças a Deus, as coisas aconteceram, e espero que continue sendo assim. Felipe, boa noite. Igor. Nesse momento, o Pedro realmente largou o verbo, cobrando veemente o membro da diretoria. Todos nós sabemos que esse membro, provavelmente, quase 100% de certeza, que é o José Boto, que vazou aquele sprint da tal negociação dele lá para o jornalista Mauro César e gerou esse clima de mal-estar no Flamengo. Será que ele vai se manifestar? Até agora, quando surgiu essa polêmica do Pedro, ele não está falando nada, ele, José Boto, sumiu, para vocês verem como que é. E nas contratações também parece que não está trabalhando em nada, que o Flamengo ainda não, né, concretizou nenhuma venda, nenhuma compra até agora. Vamos ver o que vai acontecer, vai deixando sua opinião e bora ver o que Felipe Luiz falou. Esquerda do UOL, vou usar alguns termos da coletiva do jogo contra o São Paulo, posterior, né, para te perguntar como é que foi o GPS do Pedro essa semana. Ele está te dando bom dia, te deu um abraço, como é que está a relação de vocês, como é que foi esse processo de decisão para que ele pudesse voltar a relação e fosse utilizado hoje. Eu não sei também se você vai, ele fez uma cobrança agora na saída de campo, né, que o membro da diretoria pudesse também fazer alguma menção aí por conta da mensagem e tal. Você vai tentar trabalhar como intermediário nessa relação também com esse membro da diretoria? Bom, sobre o assunto do Pedro, eu já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe, nem o Pedro e nem o treinador, e nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou.
é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisou do Pedro, e hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou, e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Felipe, Letícia Marques do UOL. Eu vi sua resposta agora ao colega, então vou pedir licença para não falar do Pedro e falar da diretoria. Queria saber a sua opinião. Você acha importante o membro do departamento de futebol que vazou, que gostaria de vender o Pedro, se posicionar, se desculpar para ele, como o próprio Pedro pediu agora na entrevista de campo? Eu não quero polêmica, infelizmente quero falar do jogo, já foi, para mim já foi, não tenho nenhum problema, nenhum problema com o Pedro, já falei para vocês. O Pedro recuperou o brilho, fez gol, é importante, falem do gol que ele fez, eu acredito que nem eu, nem ele, nem ninguém queira falar mais desse assunto, até mesmo porque hoje vencemos o jogo, um clássico contra o Fluminense, e tudo que for falado vai tirar o brilho do que aconteceu dentro do campo, e como eu falei, o futebol é maravilhoso, acontecer isso que aconteceu hoje com ele, da forma que foi, emociona muito. Felipe aqui, boa noite. Felipe, hoje saiu uma notícia de que o Flamengo teria até amanhã para dar resposta para Roma na situação do Wesley. Acredito que um jogador desse não sai do Flamengo sem que você seja comunicado, e você mesmo, lá na final da Supercopa, tinha falado que no meio do ano o Wesley poderia escolher onde ele iria jogar, no caso a próxima temporada europeia. Queria saber se você já apresentou ou se a diretoria já apresentou para você nomes de laterais que possam chegar para poder fazer ali a lateral direita do lado do Guilherme Varela. Como é que está essa situação do Wesley? Hoje você não colocou ele para jogar, já pensando na possibilidade dele ser vendido essa semana? Obrigado. Bom, Wesley, já passei por essa situação, né, como jogador que ele está passando. Né, a ansiedade, a vontade e do que vai acontecer com o futuro da vida dele. Né, não é só a carreira, o jogador ele fica ansioso, ele fica apreensivo, e eu noto isso. Né, eu noto isso na cabeça, não está com a melhor cabeça para poder jogar mesmo assim. Se colocou à disposição para ajudar, se colocou à disposição da equipe se precisasse. Conversei com ele, ele tá bem. Mas, obviamente, que não é fácil se concentrar com tudo que está vivendo em volta, está gerando essa expectativa na cabeça dele. Né? Então, estou tentando ajudar da melhor forma. Claro que existe a possibilidade real, né, dele um jogador desse nível, e dele e de muitos outros, né, que com certeza tem ofertas. E se isso realmente acontecer, claro que vamos tentar achar uma reposição. Existem nomes, mas, como eu repito, é um assunto da diretoria. Adalfovo, da Flamengo TV. Queria saber de você como foram os dias de preparação para esse jogo, os dias que antecederam essa partida, um jogo encardido. Terminou nesse roteiro emblemático, né, com o gol do Pedro. Só tem quem tem a ganhar o Flamengo depois disso tudo. Tivemos poucos dias, né, 4 dias para preparar esse jogo depois do jogo do Santos, ou seja, um dia para treinar, um dia e meio para treinar aí com os jogadores que jogaram contra o Santos, com algumas como é que fala, baixas, né, alguns jogadores que não estavam à disposição. Mas como você falou, jogar um clássico sempre é complicado. Sempre foi complicado jogar contra o Fluminense, é complicado jogar contra o Fluminense do Diniz, do Mano, agora do Renato, sempre é difícil. É um time que impõe muitas dificuldades aos seus adversários, e conseguimos uma grande vitória muito importante para a nossa caminhada. Oi, Felipe, Sérgio Lobo aqui, Sport TV, TV Globo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Everton Araújo, Jorginho, Matheus Gonçalves, Pedro Juninho e Luiz Araújo. Foi esse teu time que finalizou o jogo, que ganhou a partida. E eu tenho informações que alguns desses que terminaram o jogo estão com problemas, enfim, estão, né, suportando. Eu queria saber de você se chegou o momento, porque agora só vai parar no fim do ano, desse time, desse teu elenco, te dar mais opções, virem mais opções de reforço e tudo, porque eles foram brilhantes, ganharam o jogo, mas, né, ficou ali uma questão de muitos garotos e tudo, que foram as suas opções hoje no jogo. Sim, ressaltar primeiro o trabalho da equipe, como você falou, hoje tínhamos bastantes baixas, né? Lesão, por exemplo, do Eric de 2, 3 meses ou 4 meses até pode ficar fora. Mas outra coisa somando, do banco, acho que todo o banco, menos 2 ou 3 jogadores, eram o resto tudo da base, né? Passou pela base. Então isso, ao mesmo tempo que estamos curtos com o elenco, me deixa muito orgulhoso de que os meninos conseguem corresponder. Correram muito. Fizeram um esforço muito grande para poder vencer esse jogo. Não era um jogo fácil, um jogo que a nível mental exige muito, um jogo de cuidados, e fizeram um grande jogo. Mas já falando disso, já é um assunto, claro, que é recorrente.
A diretoria sabe das características dos jogadores e das posições que a equipe precisa e estão trabalhando para que isso aconteça, né? E eu, enquanto isso, tento sempre, o meu trabalho é tirar o máximo dos jogadores que eu tenho, tentar melhorar todos eles e fazer com que o time vença com as peças que eu tenho na mão. Eu sempre sou um homem de clube e o que o clube decidir, eu estou encantado de poder ajudar. É isso aí, Nação Rubro-Negra. Essas foram as falas de Felipe Luiz, de Pedro. Quero saber a sua opinião. Pedro realmente tá chateado com a situação da diretoria. Acredito eu que com o Felipe Luiz, com os jogadores, parece que já ficou para trás esse mal-estar. Agora, só que com o membro da diretoria, realmente, o Pedro parece estar chateado, assim como os empresários deles também devem estar. Realmente foi um clima muito chato, o membro da diretoria vazar alguma coisa daquele tipo ali, um print de venda do jogador, gerou aquele mal-estar todo. E o José Boto não tem sido bem aceito pela torcida. Não conseguiu apresentar nenhuma contratação efetiva com bons nomes, nenhuma na verdade, né? E até agora só está saindo jogador e lesionando do Flamengo. Qual a sua opinião sobre essa gestão do futebol que está na mão de José Boto? Deixa no comentário, deixa sua opinião também sobre esse atrito de Felipe Luiz e de Pedro, se já está resolvido ou não, e o que você acha que o Flamengo vai arrumar nessa temporada. Forte abraço, se inscreve no canal para você não perder nada do Mengão. Tamo junto, saudações rubro-negras.